Queridos irmãos, olá queridos amigos, é com muita alegria que nós estamos aqui novamente, falando junto dessa casa do nosso coração, do nosso convívio fraterno, desde já trazendo um abraço da Congregação Espírita Cristã para mais esse momento em que nós estamos reunidos. Especialmente hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre um livro que pouco se comenta, pouco se estuda, quando se deveria ler inicialmente a ele, que é o Espiritismo. E antes de nós entrarmos propriamente dito no assunto, nós gostaríamos de ler uma página inicial, fazendo uma prece para a abertura dos nossos trabalhos. O livro é fonte viva, Espírito Emmanuel, através da mediunidade iluminada de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 84, na instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro, ainda, é imaginoso e entusiasta. Entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição do dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses do ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejarmos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. E é nesse momento que elevamos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele pela vida, agradecendo a Ele pela oportunidade e pedindo: Pai querido, Pai amado, sabemos que és soberanamente bom e justo. E é por isso que agradecemos a Ti pela oportunidade e pelo momento. O momento em que passamos, apesar de difícil, turbulento, é um momento de aprendizado. E dentro desse aprendizado, Pai, abençoa aqueles que ainda estão lutando para se restabelecer ou para manter o equilíbrio físico. Que a Tua luz permaneça nos hospitais, nos nossos lares, onde quer que possamos vir a estar, assim como foi dito na mensagem. Que possamos ser o reino de Deus por onde quer que possamos passar, tanto encarnados como desencarnados. Em Teu nome, Senhor, pedimos permissão para iniciarmos nosso estudo do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Diante dessa mensagem que nos fica, é a ideia do, assim que vai encerrar a mensagem, evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Isso nos remete àquela ideia
digamos assim, espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Primeiro a boa vontade, primeiro o braço firme, disposto, primeiro o amor em servir, primeiro o prazer, a alegria em amar ao próximo, primeiro a vontade de ser útil e a certeza de que eu sou aquilo que preciso ser nesse momento, com pontos a melhorar. E é dentro dessa certeza que a gente vai para o segundo ponto, instruí-vos. Nesse período de pandemia, uma coisa que chama atenção é como nós, espíritas, estamos fazendo para, digamos assim, entre aspas, sobreviver a esse período. E quando nós falamos dessa forma, nós falamos da seguinte situação: como estudar, como ler, como refletir. São inúmeras casas dentro de aplicativos de bate-papo, dentro de sistemas de vídeo e áudio sendo passados. E aí nos vem a chance de falarmos dessa obra, que é o Espiritismo. 162 anos da primeira publicação. E, curiosamente, uma análise nossa, nós temos assim, um contato visual, um contato pedagógico, digamos falando assim, né? Que é como se fosse uma cartilha inicial. A obra, o que é o Espiritismo, ela é tão rica, ela é tão pontual, ela é tão direta, ela é tão pedagógica, ela é tão acessível, que você meio que tem uma cartilha. E aí no início, Kardec vai destrinchar os principais pontos em 3 diálogos, com figuras como o crítico, o cético e o padre. E nos coube a figura do cético para falar no dia de hoje. Pois bem, o que nos tem a figura do cético? A figura do cético, ele vai trazer à tona a figura do, como diz a mensagem inicial, do aprendiz, digamos assim, antes de se propor a ser aprendiz. Aquele que inicialmente vai duvidar, aquele que inicialmente vai testar até em alguns pontos, aquele que vai tentar alcançar, mesmo não acreditando, alguns degraus a mais dentro dessa doutrina, que para ele é nova, mas ao mesmo tempo é algo que não se deve dar crédito inicial, algo que não se deve acreditar. E o que acontece? Curiosamente, Kardec vai separar o diálogo em pontos, porque curiosamente foi uma ideia, digamos assim, que veio à nossa cabeça, que se assemelha muito, a quem teve contato, ao livro Confissões de Santo Agostinho. São temas, são temáticas em que perguntas de um entrevistador, no caso o cético, vão obter respostas de Allan Kardec. E respostas, digamos assim, claras, objetivas, diretas, sucintas, e ao mesmo tempo dando a certeza que não é um processo acabado. Uma coisa que nós temos que ter inicialmente, esse livro nos traz essa certeza, é que nós somos espíritas e o nosso estudo não é acabado como um estudo no ensino médio, ensino superior, que basta fazer uma vez e está formado. É um estudo constante. Nós nos pegamos com momentos assim de surpresa, alegria, em alguns momentos de reflexão, de alguns pontos que nós vimos ali. Nesse diálogo, por exemplo, o início do diálogo, Kardec começa a explicar para o cético o porquê de se criar a palavra espiritismo, neologismo, espiritismo, e não usar o espiritualismo. Se algo é novo, merece um nome novo, para que não haja confusão. E nós estamos falando de um período que é o período do século XIX. A França, a Europa, de uma forma geral, estava borbulhando a busca pelo saber, a busca pela razão, a busca pela lógica. E o cético vai trazer essa busca. Ele vai trazer aquela pessoa que ele não duvida, ele simplesmente não acredita. Ele quer acreditar.
ou ele se mostra disposto a acreditar, pelo menos da metade do processo até o final do diálogo. E uma situação que Kardec coloca é que o espiritualismo é utilizado na escola americana. E aí nós paramos e pensamos, escola americana é um dos pontos de onde vieram as comunicações iniciais, os fenômenos iniciais vieram acontecer. E até o próprio indagador levanta para o ponto das dissidências. Se o processo é único, por que diferenças? E aí Kardec fala que novas descobertas surgirão cismas, surgirão rompimentos, mas não um rompimento, digamos assim, fixo, um rompimento clássico, um rompimento firme, de vez, digamos assim, não, um rompimento inicial, de divergência mesmo, de pesquisa, de estudo. E essa divergência ela vai ser resolvida como? Levando o ponto a ser debatido sob a luz da lógica, sob a luz da razão, sob a luz da ciência, o método científico, em que você leva uma questão, experimenta, deduz-se hipóteses e se comprova hipóteses. Caso não se comprove, é uma verdade que não cabe naquele momento. E aí o que acontece? Kardec nos leva, em outro ponto, a questão de que o cético teria levantado a ideia de simulações. Mas essas comunicações foram simuladas, elas podem ser simuladas. E uma coisa que é clássica nesse ponto é que o cético coloca que pode ser uma imitação. E aí Kardec levanta, então, uma imitação, só porque ela é imitada, ela é deturpada, ela não existe? E o que acontece? Dando prosseguimento, Kardec vai levar em conta o que? Nós vamos começar a perceber que dentro desse diálogo, Kardec está explicando a questão, digamos assim, ligada à formação do trabalho, digamos, experimental. Ele começa do foco embrionário, da formação de palavras, de surgimento de ideias em pontos distintos, e vai começar a tatear as experiências, as manifestações, a mediunidade. Seguindo, chega uma hora que o cético pergunta, por exemplo, se ele não teme possíveis golpes que possa vir a sofrer. E aí não, porque já está esperado pela novidade e alguns golpes te colocam no foco. E quando você vai para o foco, você é conhecido. E quando você é conhecido, você tem a chance de argumentar. E é aí que a lógica espírita entra em cena. Muitas fontes, muitos pontos do globo vão pipocar essas realidades. Kardec coordena, consolida, condensa nas obras que nós conhecemos. E para adentrar um pouco mais essa questão do fenômeno, surge a ideia do maravilhoso, do sobrenatural. Sobrenatural é uma ideia ligada à superstição. E Kardec vai dizer que nesse ponto ele vai levar, digamos assim, para uma ideia que não é supersticiosa, é provável, é concreto. E dentro disso, chega a ser um maravilhoso, explicação natural do que acontece. É maravilhoso não por ser sobrenatural, é maravilhoso por ser explicado pela própria natureza. É algo natural, não é algo provocado. E aí o cético vai nos trazer aquele colega, aquele amigo, aquele familiar que acha que o espiritismo é só reunião mediúnica, ou então que é só comunicação. E nesse ponto, o cético vai trazer para a ótica da ciência
Vai trazer do tipo, você não tem medo que a ciência derrube os seus argumentos? O Kardec dialoga de uma forma bem direta, bem clara, trazendo a questão da sabedoria como um farol. Então, quanto mais olhares voltados para a ciência, mais olhares comprovarão o que está ali sendo construído, o que está ali sendo codificado, o que está ali sendo experimentado. Surge então a ideia de que o Espiritismo não é simplesmente uma filosofia criada, uma seita. É uma questão que a ciência, com o passar do tempo, vai comprovar. Pois se trata também de uma doutrina que tem um foco, um embasamento científico. E seguindo mais um pouquinho, surgem ideias das alucinações, porque isso pode ser fruto de alucinações coletivas, individuais, palavras nossas, não do livro. E o que nós pensamos, assim como Kardec coloca, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Seria alucinação se o Júlio falasse que viu, que falou, que deixou de falar, que deixou de fazer. Mas até as mesas sofriam, digamos assim, acessos diretos desses efeitos inteligentes. E aí nós lembramos muito do Chico, nosso querido Chico Xavier, porque inicialmente se duvidava muito da mediunidade. E o Chico meio que comprovou tudo o que pode vir, digamos assim, tudo, forma de dizer, mas deu muitos exemplos de que a mediunidade não é provocada, que a mediunidade não é loucura, a mediunidade é uma comunicação, uma forma de transmissão de pensamento, independente será cada forma de expressão desse pensamento. Uns por batidas, outros por palavras escritas, palavras faladas, pinturas, intuições e assim por diante. O que acontece? Muitos incrédulos vão tem um ponto desse no diálogo, a pessoa só vai acreditar no que ela quiser. Então ela começa a atacar a comunicação espírita através de uma ideia de que é provocado. E o próprio Chico falava que o telefone toca de lá para cá. Não é o Chico que pergunta para o Emmanuel sobre determinado assunto. É o Emmanuel que passa ao Chico informações e lições preciosas. O Chico será o intermediário, o Chico era o ponto de saída para que chegasse até nós. E aí nisso a gente começa a ver, por exemplo, quando se fala da boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Nos veio a imagem do Pinga Fogo, programa que Chico Xavier participou. O programa começou meio que sensacionalista e de repente surgiu como uma forma de expressão. E o Chico respondia tão claramente, tão serenamente as perguntas de diversas matizes, diversas pessoas. E foi uma forma de não propagar, não defender, mas de apresentar, explicar que a mediunidade não é sobrenatural, ela é maravilhosa. O efeito é maravilhoso, mas não é sobrenatural, é natural, é inerente ao espírito, ao homem. Homens falamos como humanidade. E o que vai acontecer nesse ponto agora? Muitos acham que as ideias espíritas, por exemplo, da atualidade, elas têm que se adaptar ao homem. Não. As ideias da doutrina, os pensamentos doutrinários, digamos assim, ditados pelos espíritos, vêm dos espíritos. Não é o homem que dita o que o espírito vai falar. O espírito, ele é a causa, ele não é o efeito. O que acontece? Inicialmente, nós vamos ter a noção de que existe espírito e de que há meios de comunicação. E depois nós estudamos a comunicação propriamente dita. O próprio Kardec nos diz
que nós encontraremos muito mais coisas no Livro dos Médiuns. Uma apresentação espetacular da segunda parte, por exemplo, do Livro dos Espíritos, todo o Livro dos Médiuns, porque ele vai começar a falar dos meios de comunicação. E aí ele inicia esse momento do diálogo falando do perispírito, falando da sutileza do material que nos contorna o espírito e nos, digamos assim, faz a camada do meio entre espírito e matéria. E ele fala que dentro da, não vamos dizer manipulação, mas da, e do modelar da forma de se expressar o fluido pelo qual tenha que se passar a comunicação, uma forma, você tem a sutileza da comunicação através do pensamento. E aí o que acontece? Nós vamos passar para as diferentes formas de comunicação, por pancadas, por sons, por escritas. E nisso começam a falar dos médiuns mecânicos, intuitivos. Médium mecânico, por exemplo, nós vamos ver muito melhor no livro dos médiuns, mas é aquele que é como se fosse um instrumento, sem ter tanta influência no momento da comunicação. Já os intuitivos são aqueles que talvez nem vejam o espírito e ele passa a escrever as palavras que vêm à sua mente. E aí o cético traz a figura, por meio de uma pergunta, sobre o interesse do médium de reaver valores pela sua dedicação. E aí Kardec, como sempre, muito claro, muito direto, ele liga muito à natureza do comunicante. Uma comunicação séria, uma comunicação de cunho moral, ela não vai se vender, ela não vai ser trocada. O próprio comunicante encerra essa comunicação. Ele não permite que se tenha um retorno financeiro em troca de tempo ou de dedicação. E antigamente se confundia muito mediunidade e feitiçaria, porque a questão do sobrenatural era uma coisa ligada muito ao ocultismo. Só que como que isso cai por terra? O próprio Kardec nos explica nesse diálogo. Não é o médium que manda, é o espírito que dita. E é nesse ditado aí, não há o ocultismo, porque a ordem, digamos assim, da conversa, da comunicação, é do espírito. Dentro desse diálogo, mais uma vez, um outro ponto é da diversidade dos espíritos. As imperfeições morais vão dizer o que o espírito traz. Não é mais o corpo que rege quem você é. É o que você é que rege a sua comunicação. E dentro desses níveis vão ter os mais próximos da perfeição, os mais próximos à matéria, os mais próximos a uma questão intermediária, que talvez nem saibam que desencarnaram. Dentro dessa sequência do diálogo fala-se da utilidade prática das manifestações, que além do conhecimento de como se processa, também tem uma ideia do fim do materialismo, porque quando surge a comunicação vai dizer o quê? O espírito rompe a matéria perece, o espírito segue. Acaba com o materialismo, se nós analisarmos friamente. Não há mais o fim com a morte do corpo. Segue-se. Dentro desse contexto, por exemplo, cercando de várias argumentações, o cético começa a levar a questão da loucura, da obsessão, e Kardec contorna mais uma vez, explicando perfeitamente a loucura. Ela pode até levar, digamos assim, se elevar a um grau através de um ponto de fixação. E às vezes esse ponto de fixação é algo ligado ao espiritismo, mas não é o espiritismo. Não. A predisposição daquele médium, daquele frequentador, daquele conhecedor da doutrina, ele pode se fixar num ponto e deturpar esse ponto. Não porque ele quer, mas pelas condições mentais do momento em que ele se apresenta. Já seguindo, porque é um diálogo bem extenso, são várias e várias páginas,
Questiona-se também o esquecimento do passado, porque o cético fala como é que o espírito vai melhorar se ele esquecer o que ele fez, o que ele viveu. E aí Kardec nos traz assim, sublimemente, ele vai melhorar porque ele não lembra como ele fez, mas ele lembra a natureza do que ele fez. Ele tem predisposições, inclinações. E por fim, ele já vai entrando na prática propriamente dita, porque ele começa a questionar elementos de convicção, e aí Kardec divide muito bem que dentro da doutrina dos espíritos, do estudo da doutrina dos espíritos, tem a parte experimental, que é quando a mediunidade se faz presente de forma extensiva numa reunião, e tem a parte filosófica, são as mensagens, a elevação moral através do que foi dito, ou a lição a ser tirada disso. E já dentro de um outro contexto, a figura do cético, trazida por Kardec, vai perguntar sobre a Sociedade Espírita de Paris, se ele poderia fazer, por alguns momentos, parte dessa sociedade. E aí Kardec traz a ideia de que para você fazer parte de uma sociedade, como a Sociedade Espírita, requer um mínimo de tempo e de preparo, não com formação, graduação, mas você ter conhecimentos que não te levem a um enrijecimento de ou julgar demais ou aceitar de qualquer forma. E o que acontece? Ao adentrar numa sociedade espírita, você vai se adequar, você vai se afinizar ao grupo. Nós não podemos fazer parte de uma sociedade com esse intuito de reuniões privativas, voltadas para a mediunidade, a consolação dos espíritos e até mesmo a comunicabilidade, o tratamento deles também de uma forma espiritualmente falando, alguém que ainda não está adequado àquele grupo. O grupo tem uma identidade, o grupo tem uma afinidade. Então isso se constrói com o tempo, não está aberto. A mediunidade é ponto de experimentação, de estudo, mas a prática mediúnica dentro de uma sociedade, dentro de um centro espírita, ela requer tempo, ela requer afinidade. E por fim, o cético traz a ideia de que você não tem medo de alguém muito poderoso interditar o espiritismo? Allan Kardec nos traz a ideia do tipo, o espiritismo não vem do homem, o espiritismo vem do espírito, dos espíritos. Então o homem nada pode fazer. Ele pode calar aqui, ele pode calar acolá, mas em algum momento essa ideia vai brotar, até porque o espiritismo já vem de tempos atrás. Não com esse nome, com outros nomes. E de tempos em tempos atrás ele foi se moldando, foi desviando, assim como um rio que para chegar no fim do seu curso ele desvia de uma pedra, ele passa por cima de um tronco, mas ele segue. E curiosamente, quando nós falamos principalmente da mediunidade, nós lembramos Francisco Canto Xavier, assim como também tem Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, dentre outros inúmeros médios comprometidos com o bem, com o trabalho de Jesus, com Jesus e para Jesus, nos veio a figura querida de Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, médium que atuou muito no sul fluminense, em alguns pontos da capital carioca, também chegou a atuar em Lavras, Minas Gerais, porque ela vivenciou e amou vivenciar todo o legado que a mediunidade trouxe. E essa parte do cético traz para esse ponto. Você naturalizar a comunicabilidade, a existência, a sutileza do que é a vida espiritual em contato com o mundo material. E nós tivemos contato nesses últimos dias com uma mensagem que foi ditada pelo espírito Ivone do Amaral Pereira no 6º Congresso Espírita do Rio de Janeiro e que nos foi disponibilizada. Veio através do médium Alexandre Pereira, foi já no dia 6 de junho desse ano,
E vamos começar a leitura com o título: Nós podemos voar. Das faculdades que o Senhor oferta à criatura, a que nos possibilita os maiores voos é a mediunidade. Dela nascem as asas da sabedoria espiritual, do amor incondicional e dos propósitos de construção de um ser amplo em todas as dimensões espirituais, que oportunizam a criatura a alcançar as alturas das consciências mais puras. Daí vem a figura dos anjos, que acompanham o imaginário humano em muitas gerações. Quando bem vivida, a mediunidade nos liberta e faz resgatar das maiores profundezas do degredo espiritual o espírito imortal, infundido nas suas vidas a perspectiva de proximidade com a grandeza do Criador. Como poder não querer conhecer este manancial de intercâmbio que estimula a criatura a cobrir-se de glórias e bênçãos, de perfeições, a fim de executar grandemente o que se fez mandatário? Quando ouvimos neste encontro, nos 3 dias percorridos, falas e defesas sinceras e dignas sobre o desempenho da mediunidade, encontramos-nos felizes na máxima de que só temos o bom médium quando aquele que possui a faculdade exerça em si a transformação necessária, basicamente no exercício da vivência, da caridade, da paciência e do amor, sempre cercando-se pelo conhecimento ampliado do que se faz. Muitas congratulações a todos aqui reunidos que puderam colaborar com o que aconteceu. Não deixem de ampliar tudo o que viram e ouviram, pois é a materialização da boa faculdade que poderá levar ao mundo a consolação esperada. Os romances, as obras técnicas e de ações de direção e essencialmente o livro dos médiuns podem guiar as ações necessárias, defendendo que nos romances encontre espécie de parábolas da vida de pessoas do presente e do passado, que nos livros técnicos e orientadores encontre os rumos e os ajustes e nas obras básicas mantenha os pilares de sustentação das outras fontes. Pela admiração e gratidão que tenho pela mediunidade que me foi caminho de redenção, peço-lhes que sigam difundir esses postulados inequívocos de ação no bem, para que as pessoas alcancem os céus espirituais. Vivam a mediunidade com alegria e responsabilidade. Ivone do Amaral Pereira. E aí, diante disso, por que essa mensagem? Porque ela vai ser a culminância do estudo bem direcionado através das obras básicas e das obras complementares. Se faz necessário o estudo. Amar é o primeiro mandamento. Amai-vos. Instruir é o segundo. Já dizia Espírito de verdade. Que a nossa instrução seja firme na rocha da codificação. Allan Kardec foi um grande trabalhador que nos fez um trabalho maravilhoso, espetacular de organizar pedagogicamente tudo o que precisamos. Estudemos, sirvamos, amemos. A oportunidade de falar um pouco, o tempo é curto, o tema é muito abrangente, muito bom de se falar, de se estudar, de se ouvir, mas infelizmente vamos encerrando com a certeza de que os próximos amigos que continuarão a falar dessa obra tão querida vão falar com muita singeleza, com muita profundidade, mas principalmente com muito amor, e falarão dando prosseguimento a uma obra tão importante no nosso estudo diário, como aprendizes do Espiritismo, aprendizes do Evangelho. Diante disso, agradecemos a oportunidade e elevamos mais uma vez o pensamento e o sentimento aos céus, pedindo: Senhor, muda os nossos passos, abençoa nossos pensamentos e ilumina tudo que possamos vir a sentir. Fortalece a nossa fé e fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz a todos.